Alcolumbre e Messias. Alcolumbre, presidente do Senado. Esse é o maior opositor, ou está se revelando o maior opositor à indicação, à nomeação do Jorge Messias, advogado-geral da União, que o Lula já indicou Ele para é o ser maior ministro. opositor ou ele está querendo negociar alguma coisa? Porque ele Aí, agora que aí, anuncia veja, o veja, veja. Messias. Aí eu volto a te dizer o que eu costumo repetir nos programas. Eu não sei, o Alcolumbre não me conta nada. Bom, eu não, Teve um encontro secreto. em, não, em tudo que eu li, eu estou dizendo, não tem, por enquanto, nenhuma indicação de que ele esteja pedindo alguma coisa às Pois escondidas. é, Pode ser, porque para o político não governo, faz para nada de graça. Tudo é uma oportunidade para político. Tu pensa que o político vive do salário que ganha lá na Câmara ou que ganha lá no Senado? Eu estou falando aqui em Brasília, no Congresso Nacional, para poderia falar de outros lugares também. Nada. Tudo eles veem uma oportunidade de ganhar alguma coisa, de tirar alguma vantagem. É isso. Então, opa, agora vai ter a indicação de um cidadão para ministro Supremo. Como é que eu posso me dar bem aqui? Eu vou cobrar mais dinheiro para as minhas emendas parlamentares, eu vou cobrar o quê? Um emprego para um amigo, para um apadrinhado meu, eu vou cobrar o quê? Que outras vantagens eu vou poder tirar disso aqui? Isso é na hora de votar para um ministro Supremo, isso é na hora de votar a criação ou não de uma CPI, isso é na hora de votar qualquer matéria dentro do Congresso. É assim que as coisas, infelizmente, funcionam. Mas, enfim, Alcolumbre, presidente do Senado, que nunca quis Messias, Jorge Messias, para ministro do Supremo, teve um encontro, segundo alguns inesperados, com o Messias, a quem ele não tinha recebido. É do rito de um candidato a ministro, indicado pelo presidente da República, que é o presidente da República que indica ministro do Supremo Tribunal Federal. É do rito esse indicado procurar cada um dos 81 senadores, explicar o que pensa sobre o Supremo, sobre a lei, sobre isso, aquilo outro, uma conversa ali a dois, e para tentar conseguir o voto ali do senador para a sua aprovação. Esse candidato a ministro supremo também tem que ser sabatinado. A sabatina do Jorge Messias vai ser amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça, e depois da sabatina, o nome dele será submetido ao voto secreto do Senado, e aí ele precisará, no mínimo, de 41 dos 81 votos. 41 é o mínimo, 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 para se tornar ministro do Supremo. E está aí o senhor Davi Alcolumbre, mas não somente ele, claro, mas ele, na condição de presidente do Senado, se opondo. Então, o Davi Alcolumbre foi para uma conversa na semana passada com o ministro Cristiane Zanin, do Supremo Tribunal Federal, aquele que foi advogado do Lula no episódio da Lava Jato. E aí diz o Alcolumbre que estava lá, estava até o Alexandre de Moraes também, e estava uma conversa boa quando chega, sem que ele soubesse, o Jorge Messias, a quem ele se recusava a receber até esse dia que foi, se eu não me engano, quinta-feira da semana passada. E aí diz também o seu Alcolumbre em relato para os seus puxa-sacos, que não, foi uma conversa boa, mas que isso não muda a posição dele, que ele se comprometeu apenas ali em conduzir de maneira elegante, educada, essa votação que ocorrerá também amanhã, deverá ocorrer amanhã, mas que ele não tem nenhum compromisso com o seu Messias. E o governo continua empenhado, claro, em fazer o seu Messias ser aprovado e acabar com essa novela que se arrasta desde novembro do ano passado. Desde novembro, quando o nome do Messias foi anunciado pelo presidente Lula. Vai passar? Não vai passar? Se não passar, o que é que vai acontecer? Bom, se não passar, o Lula vai ter que indicar outro nome.
É um desgaste para o Lula e para o governo? É. Vão dizer: "Ih, o governo perdeu mais uma, não sei o quê". O ideal ali, nesse jogo que na maioria das vezes é combinado, é que seu Messias passe, mas por uma diferença não tão grande, em relação ao quórum mínimo necessário para aprovar o seu nome, passe, para poder não irritar muito o Alcolumbre. Para que Alcolumbre não se veja ameaçado na sua liderança e diga: "Ah, é? Querem aprovar com uma grande folga o Messias? Ah, agora é que eu vou jogar contra mesmo". E um presidente do Senado tem muito poder junto aos senadores. Então essa novela deverá terminar amanhã. Se terminar bem para o governo, significa que Messias será o novo ministro do Supremo. Se terminar mal, significa que o Lula vai ter que procurar outro nome para ministro. É isso. Sem esquecer, volto a repetir, que De 30 depois anos, né, que ninguém é não, há mais barrado, de nenhuma indicação. ninguém na história do Supremo Federal, de Vai ser um 130 mico, né, se anos para perder. cá, é, na história do Supremo toda, apenas 2 ministros, se eu não me engano, 2 ou 3 foram rejeitados pelo Senado. Nos últimos 100 anos, nenhuma indicação feita pelo presidente da república foi rejeitada pelo Senado. Amanhã poderá ser? Poderá. Tem quem diga que não, vai passar por uma diferença pequena, mas vai conseguir aprovar. Vamos ver. E depois da manhã tem o projeto de dosimetria, que é a anistia disfarçada. É uma anistia mais alternativa, porque não é uma Light, um anistia pouquinho mais mais light, light, é um pouquinho porque mais não light, vai você fez bem. tornar todo mundo, digamos, livre da pena, só que vai reduzir de maneira que muitos já sairão de imediato e outros que ficariam muito mais tempo, ficarão por um tempo reduzido na Agora, cadeia. meu amigo, mas tem outra notícia, agora não tem nada a ver. Quer dizer, com política tem, tudo tem a ver com política. Eu ia dizer que não tem, mas tem. É o seguinte, veja lá, a, a Polícia Federal está investigando